Bem, o segundo caso é mais recente, né? Para quem assistiu aí a abertura das Olimpíadas de Tóquio 2020, viu entre as festividades ali que ocorreram lá no estádio, a formação, então, nos céus, né, de uma série de figuras, né, combinando ali com o desenho de um globo terrestre, que foi feito, então, por drones, que a gente já tinha comentado também um pouco naquele momento, mas não falando especificamente da Olimpíada, porque eu acho que naquele momento a Olimpíada nem tinha começado ainda, quando a gente falou do assunto. Então, algumas questões que nós conversamos lá foi quem faz isso, né, que empresa faz e quanto custa. Então, esses dados agora a gente vai poder ver com um pouquinho mais de detalhes, tá? Então, essas são, então, imagens do início, né, da formação ali, quando os drones começam a se posicionar para montar as figuras, tá? E são 1.824 drones que foram utilizados nesse evento, né, e eles são drones com LEDs, e esses LEDs, então, permitem que não apenas quem está no estádio veja a formação, mas a quilômetros de distância podiam ser vistos também esse espetáculo, tá? Não é a primeira vez que se usou drones em abertura de Olimpíada. Na Olimpíada de Inverno, que aconteceu em 2018 na Coreia do Sul, foram utilizados 1.218 drones que iluminaram ali os céus da cidade e formaram os arcos olímpicos. Essa era até uma das imagens que eu tinha mostrado naquela live, que era a formação dos arcos olímpicos. Então, aconteceu em 2018, nas Olimpíadas de Inverno da Coreia do Sul, e foi formado, então, por 1.218 drones, né? E esse, da Olimpíada de Tóquio, foi 1.824 drones, né? Você imagina a quantidade, né, de equipamentos ali para fazer esse efeito, e todos eles voando de forma organizada, uma cadência, né, pré-programada e fazendo tudo direitinho, né? Na próxima imagem... Cada um da caixinha e guardar cada um na caixinha depois para armazenar, porque é um investimento gigantesco, um corpo desses de drone, né? Um tanto desses de drone é uma grana. Com certeza, e não é só tirar da caixinha, né? Você tem o trabalho de manter as baterias carregadas, né? Posicioná-los adequadamente, porque eles vão, né, cumprir ali um plano de voo, né? E esse plano de voo depende da formação junto com todos os outros 1.823, né? Então, cada um deles tem ali que dividir seu espaço com outros, né? E cada um deles precisa executar a sua rota de maneira a não interferir na rota dos outros drones, né? Em robótica, nós estudamos isso, que quando você instala, por exemplo, um robô em uma indústria, né, um robô que ajuda ali os trabalhadores a carregar coisas pesadas ou a fazer soldas, coisas bastante comuns na indústria automotiva e de manufatura em geral, hoje em dia, existe um campo de estudo que é como o robô interage com outros robôs dentro da mesma planta, né, porque a forma como o robô se movimenta, né, a capacidade de extensão dos seus movimentos não pode influenciar na capacidade do outro robô que está ao lado, né, porque senão eles podem se confrontar ali e haver um choque, e isso pode, então, inviabilizar ali o trabalho deles. E isso em relação a outros robôs, em relação a humanos também que estejam trabalhando na mesma planta. Então, existe todo um campo de estudos para verificar toda essa interação dos robôs no seu espaço de trabalho junto a pessoas e a outros robôs, né? Imagine, então, isso agora no céu, né? E os 1.824 drones subindo juntos, sendo que nenhum deles pode nem chegar perto do vizinho, sob o risco ali de bater e estragar toda a brincadeira, né? Toda a festa. Não sei se você acompanhou ali algumas das provas das Olimpíadas, né? Teve uma prova de ciclismo
agora já no finalzinho das Olimpíadas, né, o ciclismo em velódromo, né, aquele lugar fechado, e que houve um acidente, né, vários ciclistas caíram e eles vêm ali muito juntos uns dos outros, né, cai um, cai praticamente todos, né. Aconteceu também numa prova de ciclismo dessas abertas, que são lá das montanhas na Europa, né, se não me engano, na França, também aconteceu lá de um ciclista lá ter caído por causa de uma espectadora que se posicionou na frente dos ciclistas, ou quis cumprimentar, alguma coisa assim, e aí ele caíram acho que 40 ciclistas juntos. Nossa! Né? Foi tipo um strike, né? Então, veja que como se a gente tem, né, muita coisa junto, qualquer deslize, né, pode acabar gerando aí problemas. E nesse caso ainda os drones, mesmo que sejam equipamentos leves, caindo sobre uma pessoa ou qualquer coisa pode vir a machucar ou até uma coisa mais séria, né? Então, é bastante delicado, né, esse trabalho com os drones. Bom, na próxima imagem a gente já vê uma formação um pouco mais completa, né, já está se construindo ali uma figura mais redonda, né, uma circunferência mais completa, formada por bandeiras, né, antes de então a formação final, que vai ser a ideia do globo terrestre, né, com os continentes, etc. Né. Então, a gente pergunta, né, como que isso foi feito, de que maneira que foi montada, então, essa estrutura, né, para que tudo saia conforme o planejado. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que não são drones comuns, né? São drones de 4 hélices, como os que nós compramos aí para divertimento, né, para entretenimento, mas são drones de bastante precisão, com mecanismos de que eles conseguem ficar pairando no ar sem a intervenção de nenhum controle. Né? Então, você tem drones que você precisa controlar se ele sobe, desce, se ele compensa o vento, que acontece naturalmente em qualquer lugar aberto, e outros drones que são capazes de sozinhos compensarem isso. Né? Então, você manda o drone subir, ele sobe e para no ar. Né? Não importa se bate vento, ele vai estar parado exatamente naquela posição. Né? Então, esses drones são desse tipo. Eles são capazes de planar sem nenhum tipo de controle adicional. Né? E eles têm, então, LEDs que fazem o papel da iluminação. Então, os LEDs podem ser controlados também à distância, né, por outros canais de rádio, e a gente pode entender que cada LED tem a função de como se fosse um pixel. Né? Um pixel é um pontinho de luz que nós temos aqui nos nossos monitores. Então, aqui tem milhões de pixels que se acendem ou apagam, e cada um deles pode variar a sua intensidade e também a sua cor. Né? E aí a gente forma, então, as imagens nas nossas telas da televisão, do celular, do computador, né? Todas elas são formadas com imagens em formatos de pixels. Cada drone desses, então, vai ter a missão de um pixel. Ele vai acender esse LED, ou mais de um LEDs, né? Existem vários tipos de tecnologias em que eles carregam um ou mais LEDs, e coloridos ou não, e a posição do drone mais o acendimento do LED e a cor vai, então, ajudar a formar a imagem como se fosse, então, uma grande tela que está no céu. Então, é basicamente essa forma que eles se comportam, tá? A gente pode pular para a próxima imagem, já quase aí chegando no ápice, né? Na formação dos continentes, né, no globo, e para isso a gente vai mostrando outras características, né? A empresa responsável por por esse efeito, né, é a Intel. É a Intel que nós conhecemos como fabricante aí dos processadores, né, que estão dentro de muitos dos computadores, desde os primeiros PCs, né, os personal computers que apareceram lá, IBM na década de 80, para cá nós temos aí um domínio amplo, né, da Intel no mundo dos microprocessadores. Hoje, quando se fala num processador i3, i5, i7, né, todo mundo remete ali à empresa Intel. Mas ela não faz apenas processadores, então ela desenvolveu um software que é capaz de fazer, então, o controle desses drones. Então, é possível, por meio desse software, montar
a programação e fazer, então, a execução disso tudo, né? Então, você tem, para a gente ter uma ideia de valores, né, quanto custa isso, foi uma pergunta que você comentou na live anterior, quando a gente tocou nesse assunto, né? Existem dois tipos de drones que a Intel oferece, um que é chamado Premium, que ele pode voar por 11 minutos, e cada drone tem 4 LEDs, e suporta ventos de até 11 metros por segundo. E o modelo clássico, mais simples, que tem capacidade de voo de 8 minutos, 3 minutinhos a menos, tem um LED apenas, né, e suporta 7 metros por segundo de vento. Então, um pouco mais sensível ao vento. Tá? Uma apresentação com 500 drones premium custa $300 mil. Uia! $300 mil, tá bom, né? Tá, então isso com 500 drones, né? Essa aqui foi 1.824, né? Então, um pouquinho mais que isso, né? Uau. E outro parâmetro, uma apresentação com 300 drones clássicos, né? Sai por $150 mil. Tá? Baratinho. Metade do preço, né? Então, estiver pensando aí em fazer uma comemoração aí de fim de ano para os seus amigos aí. Marido, a sua esposa, né? Exatamente, né? Falando alguma coisa no céu. Mas eu falando de verdade, assim, é um investimento corporativo, né? Mas é fantástico, né, Luiz? Quando a gente pensa no tanto que uma Olimpíada movimenta de grana, é nada, né? E é um efeito que é demais. Com certeza. E a gente pode olhar na próxima imagem o ápice, então, a formação, né, do globo terrestre com os continentes, e isso, então, visto de fora, né, do estádio. As outras imagens que a gente mostrou, elas eram também algumas de fora, mas essa destaca bem, né, porque você está longe do estádio e está enxergando aquilo. Imagina para quem está dentro também, qual a emoção de ver esse espetáculo ali sobre sua cabeça, né? Então, muito legal essa formação, né, a ideia de que eles podem, né, fazer com isso. E aí a gente fica se perguntando também o quanto isso é inovador, né, ou que tipo de recorde, né, se tem, né, quando a gente fala de 1.800 drones, será que esse é o máximo de drones que a gente já conseguiu ter aí num evento desse, né? A gente tem uma outra imagem que mostra de dentro do estádio a visualização. Né? Imagina que incrível. Muito legal, né? Então, isso é uma coisa impossível de se fazer com outras tecnologias, né? Se tentasse fazer qualquer desenho no céu com fogos de artifício, não duraria tanto tempo, tem também um investimento alto a ser feito, polui o ambiente, né? Provoca ruídos ali que são danosos aos animais e riscos, né, de queimaduras, incêndios e tudo mais, enquanto que com essa tecnologia a gente evita todos esses problemas, tá? Tanto que esses problemas têm gerado aí uma série de leis nas cidades, né, são leis municipais, que proíbem a utilização de fogos de artifício em festas. Aqui em São Paulo mesmo, na cidade de São Paulo, nós temos a proibição de fogos de artifício que provoquem ruídos, né? No último Réveillon da Paulista, antes da pandemia, teve um espetáculo de fogos sem som, né, sem gerar ruídos. Então, tiveram que desenvolver aí novas tecnologias para não atrapalhar aí os animais, principalmente, que sofrem com isso, né? Na China, para você ter uma ideia, tem 400 cidades que já proibiram os fogos de artifício, né? E por conta disso, essa indústria de drones para apresentações tem crescido muito. Muitos espetáculos que antes eram feitos, né, com fogos de artifício, agora passam a ser feitos com tecnologias como essa. Então, não é só a Intel que tem esse tipo de tecnologia. Lá na China, uma das empresas líderes do mercado, chamada Ehang, ela detinha um número de drones durante um tempo, né? Teve ali o recorde de número de drones, com 1.300 drones numa apresentação. Depois foi batido ali com essa de 1.800
das Olimpíadas, mas não chega nem perto do recorde atual, que é de 3.281 drones. E foi usado por uma empresa do grupo da Hyundai para anunciar a chegada à China em março desse ano. Então, quando a Hyundai foi então para a China, né, para fabricar e operar no mercado de veículos, na China, eles usaram uma empresa do grupo para fazer um espetáculo de drones com 3.281 drones. No mínimo $1 milhãozinho, né? Bom, pelo menos ali a vantagem é que era a própria empresa, né? Estava no mesmo grupo, né? Mas realmente é uma coisa que está chegando aí no mercado com força total, né? Cada vez mais a gente vai ter espetáculos como esse sendo vistos por aí. Essa é mais uma aplicação, então, de drones do bem, né? Que são usados não apenas para provocar espetáculos bonitos, mas para substituir tecnologias que poluem, que atrapalham e que geram riscos desnecessários, que podem, então, ser substituídos com essa tecnologia.